Bom, gente, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao quinto Meetup. Quem que já teve em outros Meetups da Numera? E da Nubank? Muito bom. Esse vai ser o primeiro que vai ter abordagem técnica, que foi uma solicitação, inclusive, do pessoal, pediu pra gente ter essa abordagem mais técnica. Então, no final, a gente começou agora a mandar um formulário de avaliação justamente para a gente poder ver outras percepções de vocês, outros modelos que vocês querem, que vocês acham que seria interessante. A gente criou esse Meetup junto com o Nubank com o objetivo de fomentar mesmo a comunidade de People Analytics. Então, é para a gente discutir diversos temas, esse é o quinto. Vai ter mais um no final do ano, que vai ser na casa do Nubank, que vai ser em dezembro. E a agenda vai ser muito semelhante a todos os outros. Hoje a gente está como host a AME. Eles vão fazer uma introdução apresentando um pouco a empresa. Depois a gente vai ter a introdução técnica com o time do Nubank, que vai ser a Vitória. Depois teremos nosso primeiro case, que vai ser o time da Estônia, que é o Daniel e o Henrique. Vamos ter um break rapidinho, só para ir no banheiro, coisa rápida, e depois a gente volta com o case do Gustavo. Detalhe, as perguntas a gente vai deixar para o final. Porque caso vocês queiram fazer as perguntas para os três palestrantes, vocês têm essa liberdade. Não sei se você já conhece essa ferramenta, é só digitar a hashtag People Analytics lá no site, e que já vai ter o local para vocês fazerem a pergunta. Se vocês quiserem fazer uma pergunta para alguma pessoa específica, vocês selecionam lá, vocês colocam para quem vocês querem colocar na pergunta, e vocês podem voltar nas outras perguntas. Porque como a gente não vai ter tempo para fazer todas, então as mais votadas serão as perguntas que serão feitas. Fechado? Então, queria chamar a Mariana para fazer a apresentação da AME. Agora, depois de 30 segundos de problemas técnicos. Oi pessoal, boa noite. Eu sou a Mari, sou executiva aqui na AME, sou head de RH hoje aqui. Muito obrigada pela presença de vocês, obrigada por terem vindo, é super legal, esse assunto é super interessante pra gente também. Eu queria contar um pouquinho da AME para vocês, quem não conhecia a AME. Então vamos conhecer. Vou contar um pouquinho do produto e um pouquinho da nossa cultura também, para vocês saberem como é que a gente está trabalhando. A gente começou com essa ideia inicial, tipo, se tudo mudou nos últimos 10 anos, especialmente desde que chegaram os smartphones, por que a gente usa nosso dinheiro do mesmo jeito? Então, se você pensar 10 anos atrás, não tinha Uber, não tinha Netflix, não tinha Spotify, né? Não tinha Airbnb. Então, você ouvia a música de um jeito diferente, você pegava até táxi, né? Era difícil pegar táxi. Outro dia eu vi uma pessoa pegando táxi assim na rua, tentando, né? Pegar táxi assim na rua é super difícil, né? Mas a única coisa que não mudou é que antes você alugava na Blockbuster um filme e pagava com cartão de crédito, e hoje você paga seu Netflix com um cartão de crédito. Então por que a gente não faz de um jeito diferente também? Então a gente nasceu com essa ideia de revolucionar a maneira como as pessoas se relacionam com o dinheiro. Na verdade, a gente nasceu com um aplicativo que ajuda a pagar mais rápido e ainda ganha cashback. A gente nasceu dentro da B2W, que é a loja americana, tanto a loja americana, americanas.com, Submarino e Shoptime, porque a gente sempre é promocionado, então a gente sempre gerava uma vez no cartão, ou pagando no boleto, você ganha 10%. Mas aquele cliente aproveitava aquilo e não voltava. E se eu desse aquele mesmo desconto em dinheiro de volta, e aí o cara pudesse voltar para comprar? E aí deu super certo essa ideia. E a gente falou, nossa, mas faz muito mais sentido ter um processo de pagar melhor e a gente ainda conseguir girar com esse cashback. E então a gente nasceu dessa ideia, depois a gente falou, pô, tem muito mais coisa que dá para fazer a partir disso, e a gente hoje é uma plataforma mesmo de negócios, e a gente quer se tornar realmente um super app e ser essencial na vida das pessoas. Então toda vez que você for pensar em algum serviço ou alguma coisa, você vai pensar em AME. Então a gente já tem algumas coisas, eu tenho certeza que está desatualizado, porque toda semana os caras sobem coisa nova no app, mas já dá para pagar boleto, recarga de celular, a gente está integrado com o Cabify, contratação de serviços, agora já tem passagem de ônibus, etc. E a gente também está com algumas versões betas aí de cash out, você conseguir sacar dinheiro nas lojas americanas,
crédito para pessoa física e também vale transporte, a gente já está fazendo. É muito legal essa nossa conexão com as lojas americanas, porque os clientes que vão nas lojas americanas muitas vezes não são bancarizados. Então, quando eles têm a AME, eles têm uma oportunidade de ter uma conta sem ter uma conta no banco. Então, ele põe o dinheiro da AME em dinheiro lá para no cash-in e compra e aproveita e continua usando. Então, a gente está trazendo pessoas que nunca tiveram conta no banco para ter uma conta na AME. E a gente nasceu já muito grande, esse é um grande desafio nosso, né? A AME nasceu faz 1 ano e 3 meses, 4 meses. Ela, como um projeto dentro da B2W, a gente fez o spin-off em julho, agosto. E agora a gente é uma empresa e a gente, nesse pouco mais de 1 ano, a gente já teve mais de 4 milhões de downloads, 4 milhões e meio. É super difícil montar um negócio que vai crescer tão rápido, que tem que ter tanta funcionalidade nova e tantas coisas novas ao mesmo tempo e escalar e não cair. Então é um mega desafio de tecnologia. E a gente também já está em mais de 1.300 lojas americanas. A gente quer estar até o fim do ano em 100%, que todas aceitem AME. Então essa é um grande asset que a gente faz. Mas para fazer tudo isso, it's all about people, acho que a gente vai falar um pouco disso hoje também. A gente entende que para a gente conseguir entregar esse resultado, o que importa são as pessoas que estão aqui dentro. Inclusive eu era da área de tecnologia, eu tenho 18 anos de tecnologia e eu migrei para RH, porque para mim a tecnologia é só um derivativo das pessoas certas, escolhendo as coisas certas. Então a gente é muito focado em cultura e tecnologia aqui. A gente tem 2 escritórios, a gente tem um escritório no Rio, a gente aliás acabou de abrir um escritório novo do Rio. Segue nosso LinkedIn, viu? Que é bem bonito lá o escritório, né, pessoal? E aí também temos aqui em São Paulo, então tem times de tecnologia, produto, criação, e eles ficam nos 2 prédios, nos 2 lugares. Nosso ambiente é super descontraído, um espaço parecido com esse, a gente não tem uma hierarquia muito grande, todo mundo fica no meio de todo mundo, então ali está nosso diretor de tecnologia falando, contando do spin-off da AME para todo mundo, é super aberto, então isso facilita muito o nosso processo. E a gente está crescendo super rápido, então a gente está aumentando o time de uma forma absurda. No começo a gente não fechava esse espaço e hoje a gente faz um AME Talks, que é esse encontro semanal, e fica mais cheio que essa que está agora, né? Fica super muvucado, mas a gente se reúne o tempo todo, toda semana, a gente se reúne uma vez por semana para falar sobre o que está acontecendo na AME, sobre estratégia, sobre meta, sobre número, para que todo mundo saiba o que a gente está fazendo e ter o alinhamento para garantir que as pessoas novas, as pessoas antigas estejam todas indo para o mesmo lado. A gente organiza muitos meetups como esse, a gente cedia muitos meetups, a gente gosta muito de dividir o espaço, às vezes a gente tem palestrante, às vezes não. Vocês podem olhar no nosso site, tem uma barra eventos lá, né, no digital.com/eventos, falam todos os meetups no Rio e em São Paulo que a gente organiza. E é muito legal, então é uma parte bem parecido com o que a gente está fazendo hoje. Outra coisa muito legal, para mim na verdade é o mais legal, a gente tem um curso aberto para a comunidade, totalmente gratuito, chama Fast Forward, essa é a iniciativa. A gente deve ter um agora em novembro e dezembro, mais uma turma. A gente traz cursos de iOS, Android, Cloud, automações de QA, vai ser o próximo, né, Jovem? Só dando um spoiler aí. Que a gente abre para a comunidade, as pessoas se inscrevem, é totalmente gratuito, acontecem aos sábados, é legal porque a gente consegue devolver um pouco do que a gente aprendeu para as pessoas e formam pessoas melhores, né, e a gente melhora o mercado como um todo. Então é uma coisa super legal. Quando tiver o curso novo, aí a gente vai também falar no LinkedIn. A gente trabalha efetivamente com inovação o tempo todo, né? A gente, não que isso seja muito inovador, metodologia ágil, acho que todo mundo ou está usando ou está falando que está usando, né? Então, transformação digital, etc. Mas a gente nasceu assim já, a gente trabalha em squads, então a gente tem uma squads realmente com todo o time, a gente está desmontando qualquer indício de áreas que a gente possa ter e só vai trabalhar em squad. Então, não vai ter uma área comercial, uma de marketing, financeiro e tecnologia, vai ter squads montadas do jeito necessário para funcionar. Eu acho que a gente consegue, com as pessoas que a gente traz,
trabalhar assim funciona melhor e a gente entrega mais rápido e melhor. E a gente sempre fala aqui que ama o que você faz, faça o que você ama, e a gente tem muitas vagas. Então, quem estiver interessado pode procurar aí pelo pessoal dos Hammers que estão por aí, ou clicar aqui ou lá fora, e fiquem à vontade. Muito obrigada e bem-vindos. Pessoal, tudo bom? Eu sou a Vitória, eu sou do squad de People Analytics do Nubank e eu vou fazer uma pequena introdução sobre o que a gente pode esperar desse meetup de hoje. Acho que como a Riane explicou, a nossa ideia do dia de hoje era mostrar uma abordagem um pouco mais técnica do que é People Analytics. Então acho que sempre bom a gente relembrar um pouco o que é People Analytics em sua essência. People Analytics você pode encontrar diversas definições no dicionário, na internet, por aí, mas a gente gosta muito de uma que fala que a gente quer buscar soluções para os seus problemas usando os dados. Então, soluções que geralmente a gente tem gente no RH buscando pelos dados. E como isso? A gente pode fazer análises, reportes, métricas, predições, tudo isso envolvendo o que a gente chama do ciclo de vida inteiro do funcionário. Então, desde o momento que você está querendo atrair um talento novo para a sua empresa, quando essa pessoa já se aplica no seu processo seletivo, você consegue traquear isso. Assim que ela entra na sua empresa, todo o processo de onboarding, de retenção do talento, de garantir que essa pessoa está recebendo todo o suporte necessário, todo o desenvolvimento, todos esses momentos a gente pode aplicar People Analytics de uma forma data-driven. Mas realmente, o que quer dizer isso data-driven? O que significa a gente falar que a gente é data-driven? Acho que a gente escuta muito com uma conotação de cultura, então existe essa cultura data-driven, mas a gente acha que também a gente consegue explicar em 3 simples passos o que é ser data-driven. A primeira parte é sobre a coleta dos dados, então o data collection. É sempre garantir que você está coletando os seus dados da melhor forma possível. Não necessariamente, você pode estar coletando todos os dados que você acredita que você precisa, mas ainda assim, isso não é ser data-driven. Você precisa garantir que os dados que você está pegando são os corretos, que você está pegando eles no momento certo que você realmente deveria, que você está livre de bias, de vieses, que ele tem uma certa acurácia. Então, toda essa parte de garantir a qualidade do seu dado também está intrínseco nisso de data collection. O segundo step seria o data analysis, que diferente do que as pessoas acreditam, a análise não é você ir lá e analisar os dados, é você garantir que esses dados que você coletou, eles estão da melhor forma possível para você acessar, dar para outras pessoas acessarem. Você está conseguindo, os dados que você coletou de recrutamento, você está conseguindo juntar eles com os dados depois que a pessoa entra na sua empresa? Não adianta você ter 2 datasets totalmente diferentes com dados distintos, sendo que você nunca consegue juntar os dois. Você não está sendo data-driven dessa forma. E por último, que exatamente vai ser o nosso foco aqui no Meetup, que é o Data Modeling. Então, você tem todos os seus dados à disposição, os dados estão certos, tem uma acurácia grande, todo mundo consegue acessar, mas o que você vai fazer com isso? É exatamente o Data Modeling. É garantir que os dados que você tem à sua disposição, você vai conseguir usar eles de uma forma para gerar valor para o seu negócio, para os seus clientes, para a sua empresa. Então, entrando um pouco mais do que é Data Modeling, como eu falei, seria você gerar então valor a partir desses dados para as suas pessoas. Mas como a gente pode gerar valor? O que são esses valores? A gente pode tentar dividir ele em 4 principais níveis que geralmente o People Analytics usa. Que o primeiro é a análise descritiva, então os seus indicadores, os KPIs, os dashboards, os relatórios que vocês costumam fornecer para as pessoas. Essa seria o primeiro nível de você gerar valor. O segundo nível, que seria a análise diagnóstica. Então, aí você já dá um passo um pouquinho na dificuldade a mais dos seus dados. Então, fazer modelos de regressão, você encontrar padrões, tentar criar hipóteses, provar suas hipóteses a partir dos seus dados. Fazer clustering, um exemplo que a gente gosta de dar, que a gente costuma fazer muito no Nubank, é que sempre que a gente passa uma pesquisa de engajamento, a gente sempre tenta encontrar clusters
de squads que possam ser motivo das pessoas quererem copiar, ou que eles estão fazendo algo super certo, ou algum projeto que a gente pode aplicar em um certo squad, em uma certa área, para eles melhorarem. Você consegue ajustar seus dados e encontrar esses clusters, esses pontos em comum. E análise de social networking, por exemplo, você pode pegar os dados do seu calendário para ver como as pessoas da sua empresa estão se conversando. Será que tem uma área depende muito da outra? Faria sentido elas virarem uma área só? Comunicação, feedback, tudo isso seria nesse nível 2 de valor. O nível 3, que é a predição, que acho que a gente vai focar bastante hoje no nosso meetup. Então, o primeiro seria criar esses modelos estatísticos para fazer a predição. Então, você poderia tentar prever o turnover da sua empresa com alguns dados que você já tem, prever performance de alguém que acabou de entrar na empresa. Será que o currículo que essa pessoa mandou, a probabilidade dela ser um bom fit, não só cultural, mas um fit de deliverable, será que a probabilidade dele é maior? E por hiring, que vai ser o nosso primeiro case de hoje, eles vão poder explicar um pouquinho melhor. E otimização de modelos, então, que vai ser exatamente o caso do nosso segundo case de hoje. Como será que eu posso organizar a minha equipe da melhor forma possível, capacity planning, allocation, usar todos esses dados dessa forma preditiva, olhar daqui para o futuro, com os dados que eu tenho do passado, como eu posso tentar predizer o meu futuro. E por último, o último nível que a gente chama de prescritivo, acho que o que todo mundo mais conhece são os chatbots, que estão crescendo muito agora no mercado. Como que a gente conseguiria usar o chatbot nessa área de RH, de gente? Vocês podem sempre pensar, sempre que alguém tenta marcar férias na empresa de vocês, sempre tem um monte de perguntas, geralmente são as mesmas perguntas, porque eu não estou conseguindo marcar, o que aconteceu com essa data? Será que o chatbot não consegue exatamente já saber esse problema que vai acontecer e já te dar a resposta para a pessoa, antes mesmo dela realmente perguntar e ter esse problema? É exatamente isso que a gente quer dizer com prescrição. Espero que a gente tenha conseguido dar um pouco do overview do que a gente espera com esse meetup. Era isso, obrigada. Eles vão explicar um pouquinho melhor daqui pra frente. Bom, gente, então nosso primeiro case é o Daniel Henrique, do time da Estônia. Bom, boa noite, pessoal. Tudo bem? Sou o Daniel Henrique, a gente é da Estônia. Bom, primeiramente agradecer o convite aí da Numera e do Nubank, né, que incentivam a gente a discutir esse tema, né, que é tão novo e está tão emergente, então é uma iniciativa super legal. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre o case de aplicação, né, de modelos preditivos no RH, mais especificamente o uso em recrutamento e seleção. Tá? Quem de vocês estava no meetup de março que aconteceu na Log? Legal, tem algumas pessoas. Bom, lá eu apresentei o case, né, focado em recrutamento e seleção e com a utilização de modelos preditivos. O que a gente vai apresentar aqui hoje é basicamente a continuação daquele case, né? Então, falei que a gente ia continuar mexendo nesse assunto, continuamos, né? Temos algumas novidades e o que é diferente daquela apresentação é que aquela a gente focou, né, bastante em encaixar o case que a gente fez em recrutamento e seleção. Hoje a gente também vai permear nessa parte do negócio para vocês entenderem o business case, mas hoje, por ser um meetup técnico, a gente vai entrar um pouco mais a fundo no assunto técnico, que é a temática mesmo do meetup. Tá bom? Bom, começando me apresentando, tá? Eu sou o Daniel, sou engenheiro de produção, sempre tive ali um background em trabalhar em áreas analíticas, áreas de planejamento, gestão, etc., até eu entrar na Estônia, onde me chamaram para trabalhar na área de pessoas, e foi uma área que eu nunca imaginei trabalhar. Engenharia, sempre trabalhei com produtividade, qualidade, trabalhar na área de pessoas. E aí me venderam um projeto legal na Estônia, falaram, a gente quer fazer um RH analítico, aqui o RH é uma área core. Eu achei aquilo legal, eles me convenceram, e aí tem 3 anos que eu estou trabalhando com o assunto de pessoas na Estônia. Tá?
Então trabalhei primeiro com os assuntos principalmente de performance e remuneração, e aí basicamente nos 2 últimos anos eu estou desde a criação da área de People Analytics até alguns projetos que a gente já fez nesse meio tempo. Me apresentar também, gente, boa noite, eu sou Henrique, eu me graduei ano passado na MAU de Engenharia Elétrica e no comecinho desse ano, em janeiro, eu juntei ao time de People Analytics aí do Daniel, me fisgaram com essa proposta de Analytics e de Machine Learning e desde então estamos aí fazendo muitos projetos. Bom, vamos lá. Para começar, só explicar um pouco o que é a nossa companhia, tá? A Estônia é um conjunto de empresas, tá? A grande maioria dessas empresas está no ecossistema ali de meios de pagamento. A Estônia começou nesse processo. E aqui eu gosto de colocar a evolução aí, né, da quantidade de pessoas da Estônia, porque isso aqui a gente faz um link disso com o case. E, bom, o que eu gosto de pontuar desde a partir do ano de 2017, a gente entrou numa velocidade muito grande de escalar o negócio, né? Principalmente os times de front office, né? Então, eu estou falando de time de vendas, time de relacionamento com o cliente, time de logística, né? Todos aqueles times que crescem com o escalonamento do negócio, tá? Isso tem um link bem importante com o case que a gente vai falar, tá? O produto mais conhecido, a empresa mais conhecida do grupo é a Stone, tá? de maquininha mesmo, de cartão. Mas aí tem outras empresas, vou ter as principais aqui, né? Pagar e Mundipag, que estão envolvidos no ecossistema de meios de pagamentos do mundo digital. E a Igos, que é uma empresa que oferece soluções de conciliação. Tá? Tem outras empresas, outros produtos, mas as principais, as mais conhecidas são essas. E aqui, antes da gente entrar também no case propriamente dito, eu gosto de fazer uma breve introdução sobre o tema People Analytics dentro da Estônia. Tá? E aí eu volto aqui para o ano de 2017, eu entrei aqui no final de 2016 para 2017. No ano de 2017 a gente não tinha time de People Analytics, tá? Mas foi um ano importante porque tanto a gente construiu as bases para poder fazer os projetos que a gente fez, então foi um ano de muita implementação do sistema, tanto para garantir escalabilidade, né? O processo que você faz de avaliação de desempenho para 300 pessoas não funciona para 1.500. Então, toda essa implementação dos sistemas ajuda tanto a você escalar os seus processos, quanto a você ter dados minimamente padronizados, com regras de negócio, etc. Que é a base do People Analytics. O People Analytics utiliza os dados para você tomar melhores decisões. Seus dados têm que ser minimamente bem coletados, minimamente padronizados. Tá? E a gente, mesmo sem ter um time, a gente já começou com algumas iniciativas de People Analytics. Tá? Desde painéis descritivos, relatórios, até algumas análises para já ajudar o negócio quanto a problemas de pessoas de uma maneira geral. E em 2018 a gente criou o time, propriamente dito, né, de People Analytics. O time, né, foi dividido basicamente entre algumas rotinas de operação. Então, por ser o dono dos dados de pessoas, né, tem uma série de processos que N áreas da empresa, né, N clientes internos precisam dos nossos dados. Né? Então, a gente tem hoje no time uma parte de operação de dados e, fora essa parte de operação, né, que toma menos tempo da gente, todo o nosso resto é projetizado. Basicamente, a gente tem uma série de iniciativas, a gente tenta priorizar de acordo com o que dói mais no negócio. E a gente já começou, né? Tanto em análise e alguns projetos, e aqui no ano de 2018 a gente já começou a brincar com o tema de modelo preditivo. Tá? Mas a gente entra um pouquinho mais à frente. E continuamos esse ano. Basicamente o que mudou nesse ano, que a gente continuou tendo essa parte de rotinas, a gente separou essa parte de projetos entre projetos de curto prazo. Tá? E curto prazo eu estou falando algumas semanas, um mês, alguns meses. Então, um projeto de análise de coleta ponta a ponta até você implementar as ações, vai durar mais ou menos isso. Então, aí, em temas como contratação, turnover, são os principais que a gente tem mexido esse ano. E a gente também começou a mexer com alguns projetos mais estruturantes, né? Projetos de longo prazo. Eu cito dois aqui. Então, a gente começou a montar um data lake
para melhorar toda a nossa infraestrutura de dados, né? A gente sabe que em RH é muito comum a gente trabalhar com muitos fornecedores. Como ter inteligência de todos esses dados integrados, tendo vários fornecedores, né? Então, um pouquinho da dor que a gente quer sanar com esse Data Lake. E também nessa linha, né, do RH ter vários sistemas, a gente está montando um sistema para os gestores acessarem todas as informações que eles precisam das pessoas para tomar principalmente decisões de, a gente chama de talent management, né? Então, por que promover alguém, por que mover alguém, por que demitir alguém? Então, a gente está montando um painel que lê dados desses vários sistemas para consumo na ponta. Esse é um pouquinho do histórico desse tema dentro da nossa empresa. A gente vai abrir o case com um alinhamento rápido dos conceitos que a gente vai estar aplicando, né? Especialmente na parte dos classificadores. Começando por como a gente modela os dados, né? A gente tem aqui os critérios que são o que a gente considera os indicadores que a gente quer otimizar, né? Sendo um time de gente, então a gente são clássicos e conhecidos, né? Performance, turnover e satisfação. A gente tem os preditores, que são os momentos nos quais a gente vai estar analisando e tomando ação em cima desses critérios, que são a seleção e talent management. E a gente tem ações que podem impactar os critérios no momento de seleção, como, por exemplo, o desenvolvimento, a recompensa e o design da organização. Aí, para falar dos classificadores binários, de maneira geral, que foi o que a gente aplicou principalmente nesse case, né? Só para contextualizar, para quem não tem muito esse conhecimento, os classificadores são um dos tipos de problema que a gente encontra em modelagem preditiva, né? Tem os regressores, tem os clusters e tem os classificadores. E no caso, os classificadores binários são aquela classificação entre dois resultados possíveis, verdadeiro ou falso. E aí, para explicar um pouco melhor, a gente já vai entrar em dois exemplos possíveis que a gente usa bastante. A gente tem a otimização e performance, que tipicamente é um problema de regressão, mas a gente na prática descobriu que a gente usando ele como um classificador binário, a gente tem resultados muito bons e na nossa prática, na nossa experiência, até melhores do que de regressão. E a redução de turnover. Então esses são dois exemplos de objetivos que a gente pode querer atingir como um time de gente. Cada um desses objetivos tem dois resultados possíveis. Eu posso predizer que um funcionário vai ser alta performance ou baixa performance, e no exemplo de turnover eu posso falar que ele vai pedir demissão ou não em um número N de meses. E, no fim, esses resultados possíveis são classificados em binário de verdadeiro, falso ou zero. Então, só dando esses dois exemplos, eu acho que já dá para ter uma noção bem legal do que a gente aplica nesses cases. Na Estônia tem outros problemas de RH que a gente pode encaixar nisso. Na Estônia, até hoje, a gente só fez projeto olhando essas duas variáveis, né? Performance e turnover. E vamos lá. E a gente precisa avaliar, obviamente, os modelos que a gente está montando para entender se aquilo vai trazer um ganho para a nossa operação ou não. E a gente avalia isso através de dois indicadores, né, principalmente, que é a precisão e o recall. A precisão, ela é quando os elementos selecionados são relevantes, e o recall é quando os elementos relevantes foram selecionados. Usando o nosso exemplo de contratação com o objetivo de maximizar a performance, a gente estaria falando que quantos elementos que a gente indicou, quantos candidatos, por exemplo, a gente indicou, de fato performaram bem, e o recall seria do número de candidatos que performariam bem, quantos a gente selecionou. Aí, pessoal, geralmente... volta a é isso. Esses são os dois indicadores que a gente olha, né? E aí, mas por que olhar um, como priorizar um ou outro, tá? A gente fala que a gente prioriza ou mais a precisão ou mais o recall, geralmente é um trade-off, né? Quanto mais precisão eu tenho, mais elementos aqui eu vou perder no meu recall e vice-versa. E a decisão por pesar entre precisão e recall é uma decisão de negócio, tá? Então vão ter problemas, tipos de problemas, que você vai querer otimizar mais o seu recall
e tipos de problema que você vai querer otimizar mais a tua precisão. Então, sei lá, pensa num algoritmo caça-talento na empresa de vocês. Provavelmente o teu processo de caçar os próximos talentos, ele vai ter uma etapa qualitativa, né? Necessariamente. Então, no caso do caça-talentos, é muito mais importante eu não deixar ninguém que é um talento de fora dessa discussão qualitativa do que eu não errar de jeito nenhum. Então, eu tô ok em errar, desde que, cara, na lista que eu vou dar para a minha diretoria discutir, não falte ninguém. Então, assim, só um exemplo para ilustrar quanto a RH. E aqui a gente fala um pouco da nossa metodologia, né, um passo a passo para desenvolvimento e aplicação de modelo. A gente primeiro pega um grupo de pessoas que a gente já conhece a variável que a gente quer testar, no caso seria, né, classificação se aquele funcionário performou bem ou não. A gente faz a análise e escolha dos preditores, tá? Tipicamente a gente faz isso através da correlação e da covariância dos preditores, né, das variáveis que a gente tem com aquele resultado. A gente faz um split, né, uma divisão entre uma base que vai ser a base de treino e a base na qual a gente vai testar o modelo para avaliar a qualidade dele. A gente faz o treino do modelo no grupo de treino, a gente avalia a qualidade no grupo de teste e aí, por fim, tendo essa qualidade validada, a gente aplica em uma base onde a gente não tem essa variável de objetivo, no caso a performance, mas a gente tem as outras variáveis que o modelo pode usar para predizer. Aí, para falar um pouquinho mais sobre essa nossa história, né, com a modelagem, com a predição, a gente dividiu aí a história do time mexendo nisso em 3 fases. O Dani vai falar um pouco mais da primeira fase, porque eu não cheguei a viver ela, que foi... Bom, pessoal, como eu comentei lá no histórico do time, a gente começou a mexer com esse assunto no ano de 2018, tá? Então, a gente já tinha, né, dentro do comercial, uma boa base de dados de vendedores para saber quem tinha ido bem, quem não tinha, e a gente tinha bons dados dessas pessoas. E a gente queria testar isso no modelo para ver se a gente literalmente conseguir adivinhar quem performaria bem e usar isso a nosso favor na hora de selecionar. Quando a gente começou a mexer com isso, não tinha ninguém no time especialista em nenhum cientista de dados, ninguém que já tinha mexido com isso. Cara, a gente foi... Só que as pessoas tinham um background analítico, de engenharia, eles sabiam programar. E a gente foi literalmente pegando modelos prontos no Python e, cara, entendendo esse modelo e fazendo rodar. Então, assim, no início, quando a gente começou a mexer com isso, a gente só mexia com um modelo classificador, que é o SVM. Por que a gente escolheu o SVM? Porque foi o primeiro que a gente achou e que deu certo. A gente não tinha muito conhecimento, por que usar um modelo de árvore ou um modelo que tem outro método iterativo. Então, assim, a gente não tinha muito essa noção, a gente foi mais fazendo mesmo. E a gente começou pelo SVM, e até assim, a gente, como a gente não tinha tanto background em Python, a gente tinha muita dificuldade para subir a base de dados, a gente subia ela em TXT, eu não conseguia subir direto, por exemplo, numa base em Excel. Para a gente ver, né, o Henrique comentou dos indicadores que a gente usa, né, o Precision, o Recall e o F-Score, nada mais é que uma média harmônica que tenta juntar o resultado dessas duas grandezas. Para a gente ter esses dois indicadores, a gente tinha que exportar um Excel do Python e aí no Excel fazer as contas lá por lógica para saber se o modelo estava bom ou não. E aí, eu quero trocar uma coisa com o modelo, volta lá, faz, exporta de novo para ver. Então, assim, uma operação muito manual, mas que foi legal para a gente, literalmente, começar a mexer com essa tecnologia e começar a aplicar. Né? Então, a gente já conseguiu rodar modelos. O primeiro modelo que a gente rodou foi nesse estilo, assim. Eu gosto de falar isso, porque muitas pessoas colocam como um entrave para começar a mexer nisso. Puta, mas eu não sei programar. Puta, mas eu não conheço nada disso. Sim, a gente sabia programar, mas também não conhecia muito disso e tem muito conhecimento sobre esse tema aberto, assim. Né? Então, é legal reforçar isso, porque assim, dá para fazer mesmo sem ter um background muito forte em modelagem. Aí na fase 2, tá, a gente começou a ter uma abordagem um pouco mais dinâmica, que envolvia aí, né, um treino de vários tipos de modelo, então
modelos de Random Forest, modelos de SVM, enfim. Além de modelos usando vários splits, né, de base de treino e teste para garantir que ele encontrasse um split ali onde não ficasse uma base desbalanceada. E também, uma coisa que a gente também começou a fazer é várias combinações de corte de correlação de features para ver se existiam features que poderiam ser cortadas sem dar perda nenhuma para o modelo. Além disso, a gente começou a produzir um ranking dos melhores modelos por F-score, né? E aí a gente tem uma tabela que né, ela entra no detalhe do tipo do modelo, qual o F-score dele, quantos features ele usou, se ele cortou algum, se ele chegou a qual o split que ele usou, enfim, o número de features que foi usada. Então, isso a gente já começa a ter uma ideia de, assim, dada essa combinação toda de splits e modelos e cortes de feature diferentes, a gente consegue ter uma ideia de qual seria o modelo ideal para a gente, talvez, aplicar. Só para pôr um pouquinho de história, né, dessa transição do 1 para 2, né? Quando a gente fez esse script a primeira vez, a gente estava tentando modelar para acertar turnover voluntário. E a gente tinha uma série de variáveis que a gente elencou, né, por hipótese mesmo. Putz, será que o cara que ganha menos aumento tende a sair mais? Putz, faz sentido, bota isso no modelo. Então, dados de engajamento, dados de tempo de empresa, uma série de dados. Assim, o primeiro dataset, se eu não me engano, tinha uns 40 ou 50 preditores. E aí toda hora a gente queria ir mexendo, porque tem um turnover, a gente falou, turnover você tem que ver, putz, o cara vai sair daquele momento que eu estou olhando em até X tempo. A gente queria, putz, vamos tentar prever até 3 meses, até 6 meses, com esse set de variáveis, tira esses preditores. E operando na fase 1, isso era impossível, ficar um ano inteiro se eu quisesse testar tudo que eu queria. E aí a gente fez isso justamente para, de uma maneira automática, testar uma série de combinações. E aqui o ranking ele já dava pra gente, puta, ó, olha o top 5 modelos. Então isso facilitou assim muito, foi um ganho absurdo que a gente teve. E aí outra melhoria que aconteceu também, que a gente aplicou, foi exportar os relatórios de todos esses modelos que a gente estava treinando para, dado esse ranking de modelos aí pela qualidade do F-score, a gente já conseguir ter uma visualização de como aquele modelo estava performando na base de teste, que é esse gráfico de Precision Recall que a gente vê aqui, e também a distribuição das probabilidades dos indivíduos aí da base de teste de acordo com o modelo, né? E também isso ajuda a gente a ver, assim, se a gente fosse aplicar uma régua uma nota de corte ali de probabilidade, a gente consegue ver qual que seria, né, a precisão, o recall e também quantos por cento da base a gente estaria cortando. Só para tentar deixar mais claro, quando a gente roda um modelo, nessa base de teste que o Henrique está falando, o que o modelo me dá? Ele dá uma probabilidade, tá, de 0 a 1 do cara ser aquele fator que eu estou estudando, o fator classificador. Então aqui a gente vê, né, do corte 0, né? O que seria o corte 0? Vou considerar todo mundo como 1. Ou um corte 1 aqui, que seria uma barra de precisão muito alta. Então é legal a gente ver aqui, né, o trade-off que a gente falou que tem, geralmente das duas grandezas, né? E aqui, por decisão de negócio, a gente tenta estudar alguma coisa que tem um ganho relevante para a gente. E aqui eu já tenho uma noção de, puta, se eu fizer um corte X, quantos elementos eu estou cortando. E até para o nosso case, que a gente vai entrar daqui a pouco, né, a gente aplicou em triagem. Então, puta, deu num processo de triagem automático, já consegui tirar uma galera para o recrutador nem olhar, já é um baita ganho. E aí a terceira fase foi algumas outras melhorias em cima daquela metodologia que a gente já tinha aplicado na segunda fase. A gente introduziu alguns modelos, especialmente, né, alguns modelos de rede neural. E por último, a gente também, né, implementou uma metodologia de otimizar os parâmetros dos modelos de treino usando o Random Search e o Grid Search. O que eles são? Né? O Random Search você dá ali o número máximo de iterações que ele pode fazer e dentro desse número ele faz combinações aleatórias de todos os features que você define que ele pode tentar treinar. E o Grid Search ele é um pouco menos aleatório e
você define para ele quais são os valores específicos que ele pode testar e ele testa as combinações diferentes desses features. E aí o que acontece é que acaba ficando um pouco intercalável, às vezes quando você não tem muita ideia, né, do range que você quer usar, você começa ali com um range maior ali no random search, ele vai devolver ali a classificação dessas combinações de features por F-score, e aí a partir daí você consegue passar um pente mais fino usando o grid search. Entrando no case de fato agora, ele vai começar com a conjuntura do negócio. Fizemos a apresentação da empresa, né? Apresentamos alguns conceitos que a gente acha que é necessário para entender, e agora a gente vai entrar no nosso case propriamente dito. Tá? Então, como eu mostrei lá no início, a Stone teve aquele crescimento forte, e uma das áreas que mais cresceu nesse meio tempo foi a nossa área comercial. Tá? Só para vocês terem uma noção de dimensão desses números, no início de 2017, a gente tinha 5 operações de vendas próprias. E hoje a gente está aí com mais de 350 operações de vendas próprias. Então, para vocês terem noção, né? Uma operação de venda própria tem entre aí uns 5 a 8 vendedores. Tá? Então, imagina como foi para escalar isso, e só para vocês terem uma noção desse ano. Tá? Esse ano a gente já dobrou o nosso time de venda. Ele começou ali com 1.000 e poucos vendedores, a gente já está em 2.200, 2.300 vendedores. Então, um crescimento muito rápido. E o que a gente entendeu? Né? A contratação é uma alavanca direta da nossa receita. Tá? Porque se eu tenho as pessoas, né, eu vou ter mais consultores comerciais, eu vou ter mais visitas, eu vou gerar mais leads, e aí isso é uma alavanca direta da receita. E qual que é o desafio que a gente teve, né, nesse tempo? Né? Eu precisava contratar rápido, porque se eu demoro para encher a vaga, 1, 2 meses que eu estou perdendo, né, desse consultor comercial, né, fazendo a rampagem de performance dele, colocando novos clientes para dentro. E eu preciso ser assertivo. Por que eu não estou falando assertivo? Tem tanto um lance geográfico, eu não vou contratar 1.000 vendedores em São Paulo, então eu preciso de um número X de vendedores em cada operação nossa do país. Esse cara precisa performar bem, tá? Ele precisa literalmente, né, vender bem, ter bons números de venda e ter uma perspectiva de turnover também. Cada vendedor meu que sai, eu tenho um tempo para contratar. Esse cara que entra, ele tem um tempo para ter uma rampagem, o turnover joga totalmente contra também essa alavanca de receita. Então esse é o desafio que a gente tinha, que a gente vem escalando desde 2017. Tá? E aí, dentro desse processo de contratação, né, em massa, a gente tentou focar, né, com os dados que a gente tem, para tentar ter um modelo que auxiliasse o recrutador, principalmente nas etapas iniciais, a reduzir o número de pessoas que estão na base dele para ele olhar. Tá? Então, a gente não acabou com as etapas tradicionais do processo. Depois que o recrutador tria, ele faz a entrevista dele, a gente já trabalhou com dinâmico, a gente não tem trabalhado mais. O gestor entrevista a pessoa, tem job sample, todas aquelas outras etapas do processo, elas continuam. Mas o nosso objetivo é como que eu dou uma shortlist para o meu recrutador e essa shortlist já está conversando com otimização de performance. Então esse que foi o desafio que a gente se propôs a resolver. Aí aqui, voltando, né, para aquela nossa abordagem da modelagem dos dados, a gente vê que para esse tipo de case a gente quer o critério de performance no preditor de seleção, só para contextualizar, né, trazer de volta aquele conceito que a gente tinha apresentado mais cedo. As premissas do case, tá? A gente trabalhou com um grupo de vendedores que já tinham uma maturidade de mais de 3 meses de venda, ou seja, eles já tinham, né, feito um onboarding, a rampagem ali da performance deles. E aí a gente teve 2 fases, né? A primeira ali em 2018 foi um modelo com um assessment mais completo, e a segunda, agora nesse ano, um modelo com uma versão simplificada do assessment. O que é a primeira fase, tá? Que a gente chamou de assessment completo? Ela é uma bateria de testes, né, psicométricos que abordam o fit cultural, o perfil do candidato,
o raciocínio lógico dele e os features motivacionais e sociais dele. A gente começou classificando o top 30% de performance e a gente rodou um modelo que teve aí um ganho, ele subiu a precisão, aí, a indicação de high performer para aproximadamente 45%. E a gente indicou que, pelo modelo, que ele estaria trazendo um ganho na média de 10% de produtividade. Tá? Henrique, deixa eu fazer um link legal. Lembra quando o Henrique mostrou aquele passo a passo? Tá? Quando ele fala que a escolha dos preditores, esses aqui eram os nossos preditores, então são dados de acesso. Então, o que eu uso para adivinhar se o cara vai ser bom ou não? É isso aqui, são essa bateria de testes. E aqui está literalmente o ganho do modelo treino-teste. Tá? Então, até esse ponto aqui que a gente está falando, o modelo não foi para a rua. Todos esses dados são de uma população que a gente já conhece quem foi bem e quem não foi bem. Exato. E aí aqui a gente já teve uma avaliação do ganho desse modelo. A gente chegou a ver que aí na média, o pessoal que estava sendo indicado pelo modelo estava performando 16% a mais acima do atingimento de quem não estava sendo indicado. E aí a gente consegue ver um ganho claro no uso da modelagem, né? E aí, essa primeira fase, já vimos que teve um ganho, pode fechar a porta e ir para casa, pagando para abraço, né? Não, porque qual foi o debriefing que a gente teve? Apesar desse ganho muito bom, a gente viu que o modelo tinha uma taxa de preenchimento muito baixa, especialmente porque o assessment completo ele era muito longo, tá? Ele demorava entre 1h30 a 2 horas, e isso numa fase de triagem para uma área comercial, uma área de front, ela não é um negócio que consegue muita adesão. Além disso, a gente viu uma oportunidade de melhoria em como a gente implantou, né? Porque nessa primeira fase ela foi feita de uma maneira mais pontual e com menos acompanhamento. E aí, a partir daí que a gente parte para a segunda fase, que é de assessment simplificado. O que a gente usou de preditor? Só o teste de perfil. Por quê? A gente conseguiu reduzir o tempo de preenchimento do teste de 1h30 mais ou menos para aproximadamente 10 minutos. E aí isso já garante uma maior taxa de adesão do candidato e consegue também aumentar a nossa base de treino. E aí, obviamente, que essa é uma tomada de decisão de negócios, ela tem um trade-off, né? Como a gente está usando menos preditores, menos features, é um modelo que ele vai ser um pouquinho menos assertivo. Mas a gente escolheu testar isso pelo motivo de a gente acreditou que teria um ganho muito bom na parte de adesão ali na operação. Opa, deixa eu sozinho. E aí, o que a gente viu? Tá? A gente começou ali já com uma base também de high performance um pouquinho maior, de 45%. A gente conseguiu subir a precisão, um ganho de precisão aí de um pouco menos de 10%, foi para 53%. Mas a gente acabou perdendo muito pouco do recall, ou seja, muito pouco dos vendedores que de fato performaram, a gente não estava conseguindo colocar para dentro. Que é o que a gente consegue visualizar aqui, de novo, trazendo de volta aqueles conceitos, né, da visualização. A gente vê que a gente consegue fazer um corte ali, onde ele tem um ganho legal de precisão, sem perder muito recall, e ele corta ali cerca de 30% da base, que, como o Daniel tinha falado um pouco mais cedo, não é um corte ruim para a primeira fase do processo seletivo, né? Para uma triagem automática, você tirar ali 30% que você sabe que a grande maioria, quase todos ali, não vão performar tão bem, já é um ganho muito grande para o recrutador, e aí o resto do processo segue organicamente a partir daí. Só alguns comentários, tá? O que eu estou falando aqui? Literalmente, eu estou cortando 30% dos meus candidatos, estou perdendo só 10% que performam assim, tá? Na prática, esse número aqui ele tende a ser até um pouco maior. Por quê? Quando eu faço esse modelo aqui, treino-teste, né, foram todos vendedores que entraram e trabalharam algum tempo na nossa empresa. Quando eu tenho a triagem, que eu já excluo uma série de pessoas, para o cara que eu continuei no processo, beleza, vou saber se eu acertei ou não depois de um tempo,
Mas o cara que eu cortei na triagem, eu não sei se ele seria um cara bom ou não. Essa avaliação já é de uma base que entrou. Então, partindo de um princípio que a avaliação qualitativa, né, de triagem dos recrutadores é boa, na prática esse número é até maior. Tá? Esse número eu só consigo medir ele com a minha base que eu montei o modelo, que são pessoas que trabalharam. Tá? E aí, para falar um pouco da implantação dessa segunda fase, tá? A gente ainda não tem uma avaliação de ganho direta, porque a gente literalmente acabou de começar a pilotar isso na operação. Mas a gente já começou a ver que a gente também conseguiu flexibilizar um pouco aquela nota de corte de probabilidade para os recrutadores, para eles atenderem às demandas de atração e seleção de diferentes regiões do país, né? Então, trazendo de volta aquele gancho, né, da necessidade de ser um processo eficiente, porém flexível em termos de geografia. E os próximos passos, existem vários. Eu acho que o que a gente traria mais ganho seria uma melhoria de como a gente implementa isso na ponta dos nossos recrutadores. Então, assim, melhorias aí na nossa operação, algumas melhorias na parte de ATS e etc e tal. E aqui só um comentário, todos os dados que a gente usou até hoje foram esses assessments que a gente comentou, né, que são os testes. A gente sabe, por outros estudos, sem usar predição, tem outros fatores que aumentam a chance do meu vendedor performar melhor. Por exemplo, eu sei que o cara que já trabalhou com um mínimo de 1 ano com vendas, ele tende a performar melhor. Hoje eu não consigo pôr esses fatores de maneira automática dentro do meu ATS. Uma vez que eu puder pôr esses dados de background, que a gente chama, a tendência é que esse modelo fique ainda melhor. E aí, algumas considerações finais, né, que a gente gostaria de trazer como as principais lições do case. Bom, o que a gente bota aqui só para fechar, né? Um ponto que eu gosto bastante de falar é que, para mim, né, a modelagem do problema ela é mais importante do que você ser extremamente profundo, né, em técnicas profundas de machine learning, tá? Então, igual eu comentei, lembra esse primeiro ponto é o fase 1, tá? Então, sem nenhum cientista de dados, mas entendendo do negócio, entendendo das alavancas, dá para fazer trabalhos legais, tá? Segundo ponto que eu gosto de comentar, desafio constante do consumo de informações na ponta. Isso qualquer projeto de People Analytics, tá? Eu considero até o ponto que é mais suscetível a ter falhas, porque você faz análise, levanta as hipóteses, faz análise, né? Se todo o teu trabalho não for implementado na ponta, você não vira o jogo, tá? Não adianta nada você ter o teu melhor modelo, o teu melhor estudo, se ele não for aplicado na ponta. E o último ponto é que, cara, por essa ser uma temática nova, né, a gente vê ainda muito campo de aplicação. Assim, a nossa lista de ideias, de projetos, de coisas para fazer, ela é muito maior que a nossa capacidade hoje de fazer. Então, acho que por ser um tema novo, né, de aplicação na RH, a gente vê bastante pista ainda para experimentar projetos novos, e a gente vai vendo isso no dia a dia, né, vendo projetos também de outros colegas. Bom, então o case era esse, a gente agradece a atenção de vocês, a gente deixa aqui também os nossos contatos, tá? Quem quiser entrar em contato, saber um pouco da nossa área, como que a gente formou, trocar figurinhas sobre algum projeto, fique à vontade. Obrigado. Obrigado.